Boa noite. Você está assistindo ao ATV Português, onde trazemos as últimas atualizações da Ucrânia e do mundo. Meu nome é Lada Filatova e hoje, no dia 8 de setembro, vamos falar sobre os seguintes assuntos. O gabinete de ministros da Ucrânia foi atingido por um míssil. A Rússia ameaça a Europa com bloqueio de GPS e exercícios militares. A Ucrânia propõe acordo de 100 bilhões de dólares a Trump por garantias de segurança. Em agosto de 2025, as forças ucranianas usaram sua capacidade de ataque em profundidade para atingir 60 alvos em território russo. Os ataques enfraqueceram significativamente a capacidade da Rússia de produzir combustível e lubrificantes para uso militar, além de impactar a fabricação de munições aéreas, mísseis, drones e sistemas de defesa antiaérea. Também houve interrupções críticas na infraestrutura de transporte da Rússia. No total, mais de 67 mil ativos inimigos foram atingidos por drones ucranianos no último mês. Enquanto isso, a eficácia dos ataques de média distância aumentou em 25%. A informação foi divulgada pelo comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, general Oleksandr Syrskyi. E para entender como a Ucrânia está atingindo a Rússia onde mais dói, o meu colega Mikita Skoblikov traz os detalhes. Na noite de 7 de setembro, as forças de defesa da Ucrânia lançaram uma nova onda de ataques contra a infraestrutura petrolífera da Rússia. O ataque coordenado teve como alvo instalações-chave envolvidas na produção e transporte de combustível para o exército russo, uma estação de expedição e produção na região de Bransk e uma refinaria de petróleo na região de Krasnodar foram atingidas. Segundo as Forças de Operações Especiais da Ucrânia, a missão foi meticulosamente planejada em colaboração com combatentes do grupo de resistência, Faísca Negra. Como resultado, a parte essencial que mantinha a refinaria funcionando foi destruída. O Estado-Maior-Geral da Ucrânia enfatizou que esses ataques têm como objetivo enfraquecer as capacidades ofensivas da Rússia. A estação de expedição e produção da linha 8N faz parte do sistema principal de oleodutos Cavalo de Aço, com uma capacidade de bombeamento de 10,5 milhões de toneladas. Essa instalação possui importância estratégica para o fornecimento de combustível ao exército de ocupação russo. Simultaneamente, as forças de operações especiais da Ucrânia realizaram ataques de precisão contra a refinaria de petróleo de Ilsk, na região de Krasnodar. A planta processa 6,42 milhões de toneladas de petróleo bruto por ano e é usada ativamente para abastecer as Forças Armadas da Rússia. Da publicação do Estado-Maior-Geral da Ucrânia, no Facebook. Em agosto, o 14º Regimento Independente de Aviação Não Tripulada da Ucrânia realizou 11 ataques direcionados contra instalações do setor petrolífero russo. Esses ataques de longo alcance levaram a uma redução acentuada na capacidade de refino da Rússia, interromperam cadeias de abastecimento de combustível já estabelecidas e causaram uma escassez de combustível em todo o país. Isso já teve um impacto negativo na capacidade do inimigo de fornecer logística de forma eficaz, realizar a rotação das tropas e realizar o redesdobramento rápido de grandes forças. Da publicação das forças de drones da Ucrânia no Telegram. É claro que hoje, o abastecimento do exército russo é uma prioridade máxima da Rússia. Ela entrega parte do que tem aos militares e perde outra parte devido aos ataques. E depois, enfrenta a necessidade de recuperar essa capacidade perdida. Em certas áreas, dependendo da situação, essa recuperação pode levar semanas ou até meses. Além dos problemas de abastecimento militar, a Rússia enfrenta uma crise de combustível cada vez mais profunda. A situação é mais crítica nos territórios temporariamente ocupados da Ucrânia, onde o combustível é escasso. Nem mesmo os cupons de racionamento garantem gasolina. Filas longas também estão se formando em postos de combustível em várias regiões da Rússia. Se, por exemplo, uma região sofre interrupções no refino de petróleo, toda a região entra em crise. Fica sem gasolina, sem lubrificantes. E trazê-los de outras áreas se torna difícil. Por quê? Porque essa região depende da sua própria refinaria. Esse sistema funciona bem em tempos de paz, mas durante a guerra, vemos o que acontece.
Como resultado dos repetidos ataques da Ucrânia contra refinarias russas, Moscou já perdeu pelo menos 17% de sua capacidade de refino, segundo a agência Reuters. Isso equivale a mais de 1 milhão de barris de petróleo bruto por dia. A situação é ainda mais agravada pelas sanções impostas pelos aliados da Ucrânia. Seguindo o exemplo da União Europeia, a Noruega anunciou a redução do teto de preço do petróleo russo, de 60 para 47 dólares e meio por barril. Reportagem de Oleksandra Zaslavets e Mikita Skoblikov para o ATV Notícias. A Rússia lançou mais um ataque massivo durante a madrugada de 7 de setembro, atingindo várias cidades. Pela primeira vez, o prédio do gabinete de ministros foi atingido. A primeira-ministra da Ucrânia, Yulia Sviridenko, ressaltou que o mundo precisa agir em vez de apenas responder com palavras vazias, conversas e cúpulas após cada ataque que mata civis e destrói infraestrutura civil, um ato de terror e crime de guerra. Ela pediu a imposição de sanções mais severas contra a Rússia, especialmente focadas nos setores de petróleo e gás. Sou Yulia Sviridenko, primeira-ministra da Ucrânia. Estou aqui no prédio do governo, onde pela primeira vez, durante uma guerra em larga escala, um incêndio atingiu o edifício no coração de Kyiv. Estamos vendo as consequências desse ataque inimigo. Um fogo localizado em uma área de 800 metros quadrados. Nossos socorristas continuam trabalhando no local. Tudo indica que a Rússia não está pronta e nem busca a paz, não está disposta a negociar. Por isso, deposito minha esperança em nossos parceiros. Ajudem-nos a fechar o espaço aéreo. Vamos fortalecer as sanções contra a Rússia e vamos criar um sistema de garantias para o nosso país que obrigue o inimigo a parar. O gabinete de ministros da Ucrânia foi atingido por um míssil de cruzeiro 9M727 do complexo operacional tático Iskander. Sua ogiva não explodiu. As informações foram obtidas pelo jornal Defense Express por meio de fontes próprias. Ao mesmo tempo, o incêndio que se iniciou nos andares superiores do edifício foi causado pela queima do combustível contido nos tanques do míssil. Como acontece com a grande maioria dos armamentos russos, este míssil também faz uso intenso de componentes microeletrônicos ocidentais de uso civil fabricados na China. Vale destacar que se a ogiva com uma massa de cerca de 450 kg tivesse explodido, as consequências desse ataque teriam sido muito mais graves. Relatórios confirmam que o ataque atingiu várias grandes cidades, incluindo Kiev, Kharkiv, Zaporizhia, Kryvyi Rih, Kremenchuk e Odessa. Entre as vítimas está uma criança de 1 ano de idade. Diversas instalações de infraestrutura foram danificadas. Segundo o comando da Força Aérea da Ucrânia, a Rússia utilizou mais de 800 drones durante o ataque, além de 13 mísseis Iskander de diferentes tipos. O número de vítimas em Kiev aumentou após o ataque. Equipes de resgate recuperaram um terceiro corpo dos escombros de um prédio residencial. Enquanto isso, os trabalhos de resgate também continuam em outras áreas da capital. Assim como a Ucrânia, o norte da Europa também sente a proximidade da Rússia e as ações da Federação seguem como consequência. A Suécia, junto com 5 países da região do Báltico, acusou a Rússia de bloquear deliberadamente os sinais de navegação por satélite, classificando isso como uma grave ameaça à segurança dos voos internacionais. De acordo com um relatório recente, cerca de 123 mil casos de interferência em sinais de GPS foram registrados apenas nos primeiros 4 meses do ano. Só em abril, uma média de 27% dos voos na região sofreu interrupções, com algumas áreas registrando mais de 42%. As fontes dos sinais foram rastreadas até Kaliningrado, São Petersburgo, Smolensk e Rostov. E seguindo essa retórica agressiva, Dmitry Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, afirmou que a Finlândia estaria supostamente criando uma base de preparação para um ataque contra a Rússia sob o pretexto de medidas defensivas. Ele acusou a aliança de estar totalmente envolvida, afirmando que a OTAN agora opera ativamente em todos os 5 domínios da Finlândia: terra, mar, ar, espaço e ciberespaço. Após ingressar na OTAN, sob o pretexto de medidas defensivas, Helsinki está seguindo um curso de confronto em preparação para uma guerra contra a Rússia, aparentemente criando uma base de lançamento para um ataque contra nós. Novas guarnições estão surgindo, por exemplo, no povoado de Ivalo, localizado a 40 quilômetros do território russo. Dmitry Medvedev, vice-presidente do Conselho de Defesa e Segurança da Rússia. No Telegram.
Mas a Europa está longe de estar em defesa. Enquanto a Ucrânia enfrenta o exército russo, os países europeus estão fortalecendo suas fronteiras. E nestas fotos você vê as Forças Armadas da Polônia deslocando equipamentos blindados para a fronteira com a Rússia e Belarus, inclusive na direção do chamado Corredor de Suwałki, onde os russos ameaçam invadir o território da OTAN. Esses movimentos são uma resposta aos exercícios militares russo-belorussos Zapad 2025, ou melhor dizendo, a instalação de logística e infraestrutura de guerra disfarçadas de manobras militares. Mas será que Putin arriscaria tudo e invadiria o território da OTAN enquanto tenta, ao mesmo tempo, conquistar a Ucrânia? Essa é a pergunta. Segundo o documento obtido pelo Financial Times, a Ucrânia compromete-se a comprar armas americanas no valor de 100 bilhões de dólares com financiamento europeu em troca de garantias de segurança dos Estados Unidos após um eventual acordo de paz com a Rússia. No âmbito do plano, Kiev e Washington também firmariam um acordo de 50 bilhões de dólares para produzir drones em parceria com empresas ucranianas que desenvolveram essa tecnologia desde a invasão russa em 2022. Então, trata-se da compra da propriedade intelectual e da inovação ucraniana, avaliadas em centenas de bilhões de dólares. Não é caridade, nem apenas negócio. Tem algo a mais nisso. Essa é uma oportunidade para o Ocidente compensar o que não conseguiu antes ao não fornecer à Ucrânia armas próprias de forma rápida e no tempo certo. Armas que hoje já estariam modernizadas e atualizadas. Assim, o fluxo lento de armamentos e a falta de vontade política dos parceiros, paradoxalmente, criaram uma janela única de oportunidade para a Ucrânia. Enquanto a Rússia faz uso massivo de invenções chinesas, iranianas e norte-coreanas, simplesmente porque tem essa oportunidade financeira, a Ucrânia foi obrigada pela escassez de recursos a estimular sua criatividade e desenvolver uma tecnologia própria, com seus próprios investimentos, engenharia, inovação e, principalmente, uma vontade enorme de sobreviver. Esse esforço resultou na criação da tecnologia de drones de defesa e ataque mais barata, flexível e promissora do mundo. E a Ucrânia quer usá-la como escudo para garantir sua sobrevivência. Discutimos detalhadamente a prontidão de cada país para contribuir com a segurança em terra, no mar, no ar e no ciberespaço. Coordenamos posições e revisamos os elementos das garantias de segurança. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, durante uma coletiva de imprensa. A Ucrânia reitera seu apelo por um cessar-fogo, posição inicialmente defendida por Trump, mas que ele abandonou após sua reunião com Putin em favor da busca por um acordo de paz abrangente. Contudo, o mundo reconhece a necessidade de primeiro cessar o fogo antes de buscar a paz, e não o contrário. Não consigo imaginar que a próxima reunião aconteça sem um cessar-fogo. Então, vamos trabalhar para isso e tentar pressionar a Rússia, porque a credibilidade dos esforços que estamos realizando hoje depende pelo menos de um cessar-fogo. Friedrich Merz, chanceler da Alemanha, durante uma coletiva de imprensa. Então, a Ucrânia acredita firmemente que a tentativa da Rússia de resolver questões territoriais antes de avançar nas negociações por um acordo de paz duradouro cria um fato consumado no terreno, sem garantir a segurança futura de Kiev. Por isso, estamos oferecendo uma tecnologia capaz de ajudar a impedir que um brutamontes russo ou qualquer outro invada em primeiro lugar, em vez de ter que lidar depois de forma pesada e dolorosa com as consequências dessa invasão. Isso foi o Boletim Diário de Notícias da Ucrânia. Obrigada por estar conosco hoje. Se achou as informações relevantes, inscreva-se no canal e deixe seu comentário sobre esta edição. Até amanhã.